prosperando para a glória do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 19 até o 23. Amém, irmãos? Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Amém. Deus amado, mais uma vez te louvamos pela Tua presença nesse lugar, pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja para adorarmos o Senhor e para também recebermos Tua palavra, o alimento espiritual para a nossa vida. Já temos sido abençoados até aqui e agora pedimos, Pai, continue nos abençoando, continue falando ao nosso coração, nos dando, Pai amado, essa compreensão do Teu propósito para a nossa vida e sendo também, podendo ser obedientes ao chamado do Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção sobre essa igreja, sobre o Teu povo nessa cidade e sobre a Tua igreja espalhada pela face da terra. Que o Senhor continue cuidando, Pai, abençoando a Tua igreja, para que possa haver o crescimento da obra do Senhor em cada lugar. E neste lugar, de maneira muito especial, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo estava sendo acusado por algumas pessoas ali na cidade de Corinto, de que ele não era um verdadeiro ministro, de que ele não tinha as credenciais para o ministério, de que ele não teria feito tudo da maneira mais correta. Então Paulo escreve uma carta à igreja, além de outras coisas, também para responder a essas questões e mostrar a sua autoridade apostólica. E um dos argumentos mais importantes que ele usa é justamente a sua dedicação, a sua disposição de viver integralmente para o ministério. Inclusive, ele diz aqui nesse texto, no capítulo 9, no começo, abrindo mão até mesmo do sustento daquelas igrejas, de cada igreja. Ele mesmo conseguia, lutava e buscava pelas próprias mãos o seu sustento, para não ser pesado para nenhuma igreja. E isso não para glória pessoal, mas por um sentimento de que ele era devedor, de que ele devia a sua própria vida, tudo, ao Senhor Jesus, aquele que de graça o salvou. E assim Paulo nos mostra, nesse texto que nós lemos, o desafio de nós fazermos todas as coisas para a pregação do Evangelho. Ele assumiu esse compromisso, de fazer tudo para que o Evangelho fosse pregado ao maior número possível de pessoas, e que o máximo de vidas fossem alcançadas para a glória de Deus. E nós somos desafiados também nessa noite a fazer tudo, a nos perguntar e a nos propor a essa disposição. Eu estou fazendo isso? Eu estou pregando? Eu estou me dispondo a fazer tudo realmente por causa de Cristo e por causa do Evangelho? Sabemos que infelizmente vivemos num tempo, numa cultura consumista, uma cultura egocentrista, narcisista. Então as pessoas muitas vezes querem as coisas para si, querem a grandeza, querem o prazer, os privilégios deste mundo. Mas nós sabemos que nada disso justifica, nada disso é permanente, tudo é passageiro. Nós somos passageiros. Hoje aqui eu sei que os irmãos passaram, né, estão sofrendo ainda o efeito da despedida de alguém tão querido. Isso mostra que
esse mundo é tão fugaz, tão passageiro, tão rápido, e o que importa realmente é viver para a glória de Deus. Então eu quero convidar os irmãos para pensarmos sobre esse assunto, fazendo tudo para a pregação do Evangelho. E como que Paulo demonstrou que ele fez isso? Primeiramente, pela disposição de tornar-se escravo de todos. Aqui Paulo fala de uma coisa que é desafiadora, porque o lema também da sociedade do nosso tempo é liberdade. O ser humano, desde o começo, ele luta para ter liberdade. O ser humano quer ser dono da sua vida, quer viver da sua maneira. Quantos jovens que saem de casa porque não querem aceitar a autoridade dos pais? Quantos que querem tentar a sua vida da sua maneira e acabam tendo grandes prejuízos? Vemos o lema de muitas pessoas buscando isso, mas Paulo, por amor a Cristo, ele se dispõe a tornar-se escravo de todos, servo de todos. E essa é uma palavra que nós temos que viver com ela, conviver com ela a cada dia, porque assim foi que Cristo também nos chamou. Nós devemos ser servos, escravos de Cristo e também uns dos outros. Paulo, sendo um homem livre, escolheu ser um escravo, abriu mão de tudo. Uma vez que ele entendeu a grandiosidade do amor de Deus por ele. E olha que Paulo tinha status, tinha fama, tinha recursos, ele tinha um respaldo para permanecer como judeu, como líder do judaísmo. Mas ele se deparou com algo muito maior, que nós sabemos. Ele foi tocado por Jesus, alcançado pessoalmente por Cristo, num chamado irresistível, tanto para a salvação, como também para o ministério, para servir. E no chamado dele já estava incluído que ele deveria sofrer, ele deveria passar por provações, por amor a Cristo. E ele não pôde fugir do chamado espiritual, da visão celestial, do chamado de Cristo. Então ele se dispõe, e ele então serve, ele se torna escravo de todos, para que todos pudessem conhecer a palavra de Deus. Há um exemplo na história também, entre tantos exemplos de pessoas que assumiram uma postura de servidão para fazer a obra de Deus. Temos um caso marcante na história da igreja cristã, da igreja Morávia, que foi uma igreja muito missionária. Dois cristãos ali, Leonard Dober e Christian Nichtmann, eles abriram mão da sua liberdade de viver no seu país, e eles quiseram tornar-se escravos, literalmente, nas ilhas São Tomé, para poderem pregar a palavra para aquelas pessoas daquele lugar. Então eles saíram andando a pé, entraram no navio com poucas moedas, se venderam, se entregaram como escravos e partiram para aquelas ilhas, porque a única maneira que eles poderiam ser ouvidos para falar da palavra de Deus era se tornando como aquelas pessoas. E ele foi para pregar, tanto para os escravos, como também para as demais pessoas. E a história conta que houve resultado. Deus usou aquelas pessoas. Eles nunca mais voltaram, mas eles cumpriram o papel, o chamado de Deus para eles. Ninguém obrigou, foi uma decisão. Nós precisamos, irmãos, nos perguntar isso. Eu estou pronto, será? Se Deus me falar, se houver uma necessidade, se houver uma convocação, estou pronto a abrir mão do meu conforto, da minha liberdade, da minha cidade, para ir para um lugar diferente, até mesmo me tornando dominado, escravo, escravizado, tendo muitas limitações. Deus nos chama, o Evangelho nos desafia a viver uma vida nessa disposição. Agora também tem outra questão importante, mesmo não estando num contexto de escravidão física concreta, nós devemos ter uma atitude de servos, como povo de Deus, uns aos outros, uns dos outros. Essa é a lógica da vida cristã. Nós estarmos vivendo uma vida de mutualidade, de entrega, de serviço, juntos trabalhando para o progresso do Evangelho. Mas a segunda maneira que Paulo demonstrou nesse esforço de fazer tudo para a pregação do Evangelho foi se aproximar,
ter a capacidade de se aproximar das pessoas que eram diferentes dele, de encontrar-se com alguém que não era do seu meio, mas buscando se aproximar, quebrando as barreiras, para que pudesse assim tornar-se próximo e poder falar para com aquelas pessoas. Nós temos aqui o texto que falou, né, de vários grupos de pessoas, judeus, os que tinham lei, aqueles sem lei, os gentios, de modo que ele pôde ir, se aproximar e ter condição de falar com as pessoas. Sabemos que o nosso desafio é sempre este: conversar com as pessoas do nosso tempo, conversar na linguagem das pessoas. Nós mais velhos, né, no meu caso, é difícil falar com jovens, né, comunicar porque há uma linguagem um pouco diferente, mas nós precisamos buscar uma aproximação, ter um esforço. Nós precisamos ir até as pessoas, os mais jovens, pessoas de outro tipo de comportamento, tribos. É um grande desafio para a igreja, falar com pessoas que são totalmente diferentes. Pessoas que estão vivendo uma vida fora do padrão da normalidade. Mas o amor de Cristo deve nos levar a pensar: como que eu posso? Como que nós, como igreja, podemos ir até onde as pessoas estão? Porque lembramos que o Evangelho, a pregação do Evangelho, tem essa lógica, o ide de Cristo. A igreja vai, não as pessoas vêm. É muito bom quando as pessoas vêm visitar nossa igreja, né? Geralmente irmãos, alguém que já tem uma familiaridade, ou alguém que já foi convidado para que possam vir. Mas tem muitas pessoas que nunca virão. Tivemos uma experiência interessante ontem. Fizemos um trabalho de convidar pessoas para virem até nós. Convidamos inúmeras pessoas. E muitas falaram: eu vou com a minha esposa, eu vou levar meu empregado, eu vou convidar alguém para ir. Mas na hora da reunião, na hora da palestra, daquele momento que esperamos tanta gente, não chegaram tantas pessoas, foram poucas. Mas louvado seja Deus, porque foram algumas pessoas. Mas a grande bênção é que ao irmos, ao estarmos falando com aquelas pessoas, nós podemos contar um pouco da palavra de Deus, da verdade, da salvação. E isso valeu muito a pena. E é essa obra que nós temos que fazer. E nós muitas vezes olhamos para a história de Paulo, para a pregação, para a obra que ele fez, e pensamos: foi fácil para ele. Ele tinha alguma coisa que facilitou para que ele pudesse ir. Quem disse? Pelo contrário, o apóstolo Paulo foi aquele que talvez sofreu muito mais, né, pelo Evangelho. Ele conta tantas vezes em que ele foi maltratado, preso, chicoteado, agredido, expulso, tendo que fugir, mas ele perseverou em falar, em pregar. Então, ele se aproximou daqueles grupos de pessoas, dos judeus. Ele tinha familiaridade com a religião judaica, então ele se aproximou ao nível que ele podia, sem comprometer a sua fé, mas falando a verdade. Ele puxava o assunto, mostrando a ligação que havia entre o cristianismo e o judaísmo, mas mostrando que era necessário dar um passo além. Eles deveriam não apenas permanecer na lei, mas deveriam seguir Jesus, se entregar, entender que a graça de Deus se manifestou a eles. E ele conseguiu. Nós vemos na palavra que quantas e quantas pessoas, quantos judeus se converteram, mas também tantos outros que não quiseram. Pelo contrário, se tornaram rebeldes, perseguiram Paulo e o maltrataram tanto que, por fim, ele chegou a ser mesmo preso, morto, sofreu tantas situações. Também Paulo se aproximou dos gentios, pessoas que não tinham a lei, pessoas que não viviam sob o regime da lei, que eram libertários, pessoas que viviam uma vida de libertinagem. E Paulo se aproximava deles também, até o ponto em que era possível, em que ele não comprometesse a sua fé, tudo para falar, tudo para pregar a palavra de Deus. E Paulo estava preso somente a uma lei, a lei de Cristo, a lei do amor, a lei que nos manda levar as cargas uns dos outros, assumir a situação do outro por amor, para ajudá-los e para conduzi-los à salvação. Paulo também fez-se fraco para com os fracos. E essa fraqueza tem tantos significados.
tanto pessoas que estavam passando por debilidades mesmo, enfermidades, também pessoas pobres. Paulo foi até elas, se aproximou delas e pôde também ajudá-las fisicamente, materialmente falando, e também com a palavra do Senhor. Então vemos que Paulo enfrentou tantos desafios por amor ao Evangelho, porque ele era devedor ao Evangelho. Paulo também, como pastor, ele nunca perdeu o vínculo com as igrejas. O cuidado pastoral de Paulo foi algo marcante. Tanto que nós temos as cartas que ele escreveu. Por quê? Porque ao saber de problemas existentes nas igrejas, o apóstolo Paulo respondia, mandava orientações, exortações, porque aqueles que Paulo evangelizou, discipulou, e por não estar próximo, ele então enviava as cartas para poder orientar, para manter aquelas pessoas no caminho do Senhor, para trazer aquela igreja para a firmeza do Evangelho. Porque qual era o perigo? Corinto mesmo, uma igreja tão interessante, tão vibrante, que tinha tantos dons, mas que tinha também tantos problemas internos, de pecado, de relacionamento, de divisões. E aquela igreja tinha um grande risco de se esfacelar, de ser destruída por eles mesmos, de perder a sua identidade como cristãos. Então Paulo escreve para mostrar o caminho que eles deveriam seguir. E isso faz parte dessa nossa característica também como pastores, né? O pastor Gustavo, hoje sendo empossado na igreja, né? O chamado pastoral é isso, né? Deus nos dá um chamado para levar a palavra aos perdidos, mas também cuidar do povo de Deus. E isso, irmãos, esse cuidado pastoral não é apenas do pastor para a igreja, ou dos presbíteros para com a igreja, mas somos capacitados também como povo de Deus, cada um, a exercer esse cuidado, esse pastoreio, uns para com os outros. Lembrando que, claro, pesa sobre nós, pastores, um peso maior, há um peso maior sobre nós, mas que também sabemos que é um privilégio poder cumprir este ministério, uma vez que Deus nos chamou para a obra do Senhor. Então, hoje nós temos esse privilégio de podermos refletir sobre esse chamado que Deus nos deu. Deus nos deu esse privilégio de estarmos do lado da bênção, somos salvos, temos a esperança da vida eterna, como nós cantamos, como nós ouvimos tantas palavras reafirmando essa realidade, somos salvos. E nós somos chamados para refletir sobre essa questão. Estamos nós pregando a palavra para aqueles que estão à nossa volta? Estamos nós dispostos a nos aproximar das pessoas, nos tornando servos delas, escravos até, para pregar, para falar do amor de Deus? Estamos prontos a quebrar as barreiras, a diminuir as distâncias, para que possamos falar e sermos ouvidos? Deus nos desafia, Deus te convida nessa noite a reforçar, a renovar o seu compromisso com o Senhor, de viver uma vida para a glória de Deus. Lembrando que nós somos devedores também, assim como Paulo, porque como que nós poderíamos pagar pelo grande amor de Cristo por nós? Como que nós poderíamos devolver aquilo que Deus nos deu? Não teríamos como, mas podemos dizer da nossa gratidão numa vida de entrega, uma vida de comunhão na comunidade cristã, no meio do povo de Deus, mas numa vida de amor para com o próximo, para com os perdidos. Aqueles que estão ainda na escuridão, mesmo tendo tantas oportunidades, mas muitos precisam que alguém chegue até eles e lhes fale, e lhes mostre que há uma verdade, que há uma necessidade maior, que há um céu que nos aguarda, mas também há um inferno real, que para aqueles que não se dobrarem diante de Cristo, aqueles que não entenderem a verdade e não se arrependerem de seus pecados, não terão outra situação a não ser viver eternamente, sofrer eternamente os efeitos da condenação. Então, isso deve nos comover. O povo de Deus, nós como igreja, temos esse papel continuamente de olhar para fora, de ver quem está ainda fora do caminho do Senhor, quem está ainda excluído das bênçãos, da aliança, do pacto, da salvação. E é com essas pessoas que nós devemos nos preocupar. E somos chamados hoje para refletir sobre isso. E que Deus nos ajude a estarmos cumprindo esse papel, uma vez que nós já fomos salvos pela graça, mas que nós possamos ir
em busca daqueles que estão perdidos. Assim como Paulo, temos algumas possibilidades. Temos o risco de sofrermos consequências ruins, perseguições, perdermos amizades, termos problemas físicos mesmo. Então, temos riscos de problemas, mas também temos outros riscos, né, outras possibilidades. A possibilidade de cumprirmos a vontade do Senhor, de alcançarmos vidas, de vermos pessoas sendo transformadas, assim como nós fomos. E não há alegria maior do que vermos pessoas que deixaram as trevas e vieram para o reino do Filho do amor de Deus. Que isso nos motive, que isso nos leve a cada dia mais estarmos vivendo dessa maneira, proclamando a palavra do Senhor, investindo no reino de Deus, fazendo tudo para que a pregação do Evangelho se manifeste, nós sendo instrumentos de proclamação, de anúncio desse grande amor de Deus para com as pessoas. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus amado, nós te louvamos, porque nós temos a Tua palavra, temos o Teu poder sobre